Senhoras e senhores, eu não sei o que está acontecendo, mas eu espero que não pare de acontecer. Gente, o que acontece? Fernando Diniz, que durante muito tempo foi criticado por não saber jogar Brasileirão, talvez tenha aprendido a como jogar essa jossa. O que acontece é o seguinte: Verratti, que vinha sendo reserva de forma completamente merecida, hoje é titular, faz 2 gols, o Vasco vence de 3-0, fora de casa, a 4ª vitória seguida. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô gostando. Olha só, pessoal, começando aqui pela escalação de hoje, a gente tem basicamente tudo igual, com uma só diferença, esse aqui da foto. O time do Vasco distribuído em campo, ele ficava mais ou menos assim, e aí o que você vai ver aqui é a presença do Verratti e a ausência do Ryan. Cara, tinha tudo pra meio que comprometer, porque o Verratti, quando tava jogando, não tava jogando bem, e o Ryan, o contrário, o Ryan tava muito bem, o Ryan tava até, de certa forma, carregando o time. Hoje, por causa de um edema na coxa, já sabe o que é um edema? Não faço a menor ideia, mas por causa de um edema na coxa, o Ryan não joga, e joga aqui o Verratti, e aí, no lugar que seria, às vezes, ali do Ryan, fica o Andrés Gomes de fôlego infindável. Eu gostaria de ver uma corrida entre Andrés Gomes e Paulo Henrique. Eu ia falar Puma Rodrigues e Paulo Henrique, os dois correm pra caramba. Cara, basicamente, o time era esse. Olha só, tá aqui o Paulo Henrique, não, o Puma, meu Deus do céu, o Andrés Gomes, tô trocando o nome de todo mundo. Cara, o Vasco chegava hoje com 3 vitórias seguidas, e aí, assim, o Vasco vem numa crescente e o Red Bull, ao contrário, vinha mal. Então o contexto já meio que indicava um jogo que talvez fosse ser favorável ao Vasco, só que por ser fora de casa, normalmente não é algo muito fácil. Em Bragança, se eu não me engano, a última vez que o Vasco venceu foi na década de 90, o que mostra que vencer lá não é tranquilo, só que o jogo começa hoje e o que a gente tem de começo? Essa jogada aqui, o Sacha recupera uma bola e o Vasco, com menos de 1 minuto, na verdade aqui eu já tava no replay, mas foi menos de 1 minuto quando aconteceu pela primeira vez, o Vasco quase toma um gol, porque o Paulo Henrique, agora sim o Paulo Henrique, não o Andrés Gomes, o Paulo Henrique, ele começa dando uma olha ali, ele perde a bola, entrega a gente meio que de perna aberta, mas o Red Bull, graças a Deus, não consegue aproveitar. Então assim, a gente começa num apagão, só que é curioso porque começamos meio que errando, só que logo depois a zaga meio que encaixou e, cara, ter Carlos Cuesta e Robert Renan faz uma completa diferença, porque até pouco tempo atrás a gente tava com Hugo e Lucas Oliveira, ou então Lucas Freitas, e os dois eram muito ruins, você junta os dois e não dá um. E agora a gente eleva o nível da zaga. Então se começamos aqui parecendo os tempos antigos de falhas, besteiras e mais, logo depois disso a gente conserta a coisa e o Vasco para de sofrer tanto. E aí eu particularmente começo a sofrer, agora sim, nesse take aqui, por causa desse ângulo. O Red Bull não está usando o Nabi Bichedi, que é o estádio deles, para poder reformar lá e tal, e meu Deus do céu, o gramado nem aparentava estar tão ruim, parecia estar minimamente decente e tal, só que assim, o ângulo da câmera tava horrível pra ver, principalmente lá do outro lado, não dá pra ter dimensão de nada, uma bosta, um jogo meio feio, um jogo que caminhava pra ser bem esquecível, assim, era um jogo que tava com um clima meio devagar e tal, uma coisa meio morna, só que termina bem, com 3-0. E se termina com 3-0 é porque temos o primeiro gol, Verratti voltando a marcar, voltando a ser titular. Olha só, o Nuno lá pela lateral deixa com o Piton, que cruza dentro da área, jogadinha conhecida, o Verratti faz o gol, a bola entra, não entra, todo mundo fica em dúvida, comemora e o gol é marcado. Na hora ali, a narração também se perdeu, foi gol, não foi gol, escanteio, lateral, o que aconteceu aqui, e a bola entrou porque, se você for ver, aqui aparentemente entrou sim. Eu tive a impressão que tinha apagado alguma luz aqui, não apagou e estou maluco. Cara, o que pega? Aparentemente, pelo menos o que foi falado no Premiere, essa bola aqui, a gente não tem certeza absoluta que ela entrou, a gente tem essa imagem aqui, e o que falaram no Premiere é que, como não teve uma imagem conclusiva de que não foi gol, e dentro de campo foi marcado o gol, a gente mantém a marcação de campo. Então, assim, na ausência de evidência, vamos com o que tem, vamos com o gol marcado. A gente pode chamar isso de sorte? Talvez, mas talvez de qualquer forma a bola tenha entrado. Fato é que o Verratti volta a marcar. E aqui, cara, pô... Então tava errado esse tempo todo que o Vasco não teve o Verratti? Não, não tava. O Verratti, ele marca hoje depois de 8 jogos passando em branco. Detalhe, 8 jogos, sendo que a última vez, gol de pênalti. Se você pegar gol com bola rolando, a última vez que o Verratti fez gol foi lá contra o Mirassol, num jogo que nem adiantou muita coisa, porque de qualquer forma a gente perdeu. Então ele atravessava uma fase bem ruim, uma fase incomum até pra ele, porque o Verratti não passou muito tempo no Vasco vivendo jejum.
Isso é algo meio novo. É a primeira vez, talvez o primeiro ano, que ele passa por esses momentos. Não à toa, ele vira reserva pela primeira vez desde que chegou, mas hoje meio que faz as pazes com o gol, faz 1 a 0 aqui. Um jogo que, como eu falei, tava mais ou menos, o ângulo da câmera tava esquisito, o gol foi estranho porque não teve aquela comemoração logo de cara, mas gol é gol, 1 a 0 fora de casa importante. Na sequência, o que a gente vai ter? A gente tem o Léo Jardim com muito gel no cabelo, parecendo o Jim Carrey. É isso aqui. O jogo tá tão devagar no primeiro tempo que eu separei isso aqui pra comentar. Tava ruim a coisa, só que aí, cara, termina o primeiro tempo, a gente ganha parcialmente por 1 a 0 no primeiro tempo, e aí basicamente 50-50 de posse de bola, 50-50, exatamente igual para os dois lados, o que mostra aí que pelo menos em quantidade de tempo com a bola no pé, a gente estava bem igual. Em finalizações 4 a 4, então também muito igual, porém o Vasco com 2 no gol e o Red Bull com apenas 1. Enfim, era um jogo bem chatinho no primeiro tempo, mas que o Vasco, a trancos e barrancos, a torta e a direito, ele conseguia de alguma forma ali pelo menos ganhar o jogo. E sinceramente, vindo de uma sequência de 3 vitórias, pô, ganhar de 1 a 0 jogando mal, jogando feio, jogando de forma esquisita, zero problema, tá ligado? Vambora, o que importa é ganhar. A gente, sendo bem sincero, olhando a sequência, a gente tá no lucro. Se ganha o jogo de 1 a 0, independente da forma, eu estaria satisfeito. Só que no segundo tempo a gente começa com o Sacha tendo mais uma boa oportunidade, já que ele vai chutar, o Léo Jardim vai defender, mas dessa vez não estava valendo, porque estava impedido. Então assim, o Vasco não permite muito ao Red Bull Bragantino. Quando raramente conseguiu alguma coisa, nem valendo estava. Eu acho que a zaga hoje foi muito bem de novo. A gente tem meio que ali o que esperar de cada um dos zagueiros. O Cuesta, esse cara mais físico, ele é forte pra caramba. O Robert Renan, ele tem, cara, uma facilidade com o toque, ele inverte umas bolas que parecem fáceis quando ele faz, mas não são fáceis, tá ligado? E a gente sabe que o Robert Renan, ele tem tanta confiança em jogar, em, sabe, chutar da passe e tal, que ele teve até aquele BO da cavadinha lá no Internacional, que fez ele sair meio brigado com o time e a torcida. Mas, cara, se ele teve aquele excesso de confiança lá, é porque ele tem confiança, e essa confiança faz ele muitas das vezes mais acertar do que errar. Então aqui a gente tem ele desafogando, às vezes quando apertava muito ali, ele invertia uma bola no Piton, ele fazia alguma coisa acontecer, ele sabia sair jogando a zaga do Vasco muito bem. E aí hoje a gente com o Paulo Henrique e com o Paulo Henrique e o Piton também fica tranquilo na lateral, e aí o jogo anda e a gente chega ao segundo gol. Um gol que tem uma paradinha aqui que a gente tem que conversar, é um gol muito bonito, mais um de Verratti, só que, cara, vamos começar pelo final, e o final é o Paulo Henrique lá pela lateral direita, chutando, a bola sobra, tranquila pro Verratti. Aí você fala, pô, um gol fácil, um gol que qualquer não fazia. Só que aí, se você volta aqui no começo, olha só o quão bonito é a jogada do Vasco. O Coutinho vai cobrar uma falta aqui, ele deixa no Matheus França, de novo no Coutinho, até cuspir. Verratti faz um pivô girando aqui bonito, o Vasco chega lá na frente, briga com o goleiro, e aí a gente volta pro cenário que acabamos de ver, que seria o Paulo Henrique. A gente recomeça o que a gente viu, gol do Verratti, gol do Vasco. Cara, o que o Diniz tá fazendo esse time fazer? Assim, é uma jogada muito bem trabalhada, são passes rápidos, até o Verratti não matou a jogada, e eu falo isso porque, apesar de ser muito artilheiro, a gente sabe que ele é meio grosso no tratar da bola, mas dessa vez não, ele faz muito bem ali, ele não mata a jogada, pelo contrário, ele faz ela acontecer de uma forma que não era tão fácil, mas ele coloca ali o jogo em jogo, não sei nem se faz sentido falar assim, enfim, o Verratti bem. E aí, cara, qual que é a parada? Ele chega agora a 14 gols no Campeonato Brasileiro. Isso é Pablo Verratti. Isso o quê? Mesmo na fase que ele não tá bem, mesmo quando ele entra num jejum de 8 jogos, que para um atacante não é pouca coisa, mesmo assim ele tem 14 gols no ano, só no Brasileirão, mesmo assim ele é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, e ele tá atrás apenas de Arrascaeta e Caio Jorge, jogadores de Cruzeiro e Flamengo, que vamos combinar aqui, é muito mais fácil fazer gol lá. Enfim, por mais que o Arrascaeta é meio campo, então a gente tem que ter esse disclaimer, mas o Verratti, mesmo numa fase ruim, mesmo muitas das vezes até caindo para reserva de forma que tem que ser mesmo assim, ele tem esses gols. Cara, o Verratti, eu acho que essa fase mais recente dele fez eu e talvez você, a gente pegar uma certa birra, porque, meu Deus do céu, ele estava destruindo a maioria das jogadas. Mas, cara, esse cara é um cara que a gente gosta.
Esse cara é um cara que nunca desrespeitou o time. Ele, perguntado depois de ser reserva, ele fala, não, pô, é do jogo e tal, e é isso aí, vamos tentar trabalhar para voltar a ser titular. Mas ele não reclama, ele não vai para esse lugar de, não, então se eu sou reserva, agora eu vou meio que trabalhar contra, agora eu vou ficar mandando em direta. Não, pô, mesmo sendo capitão, ele tem essa humildade de, não, tudo bem, é do jogo, faz parte e tal, vamos trabalhar. Ele trabalha, ele faz 2 gols, e o Vasco, ele tem mais de uma forma de jogar. E isso eu acho que é muito mérito do Diniz também. Gente, obviamente, um time que só tem o Verratti, e a gente passou muito tempo sendo esse time, principalmente no passado, sabe, o time que ou o Verratti tá bem, ou a gente não faz gol, isso não é o ideal. Agora, vivendo a realidade de agora, onde normalmente a gente não joga com o Verratti, mas às vezes tem ele também, e ele tem feito, ele faz hoje pelo menos, isso é muito bom. Você poder variar, você poder não ser só o time de cruza na área, seja o que Deus quiser, é maravilhoso, é assim que você sai do sufoco, e é assim que você caminha pro que o Vasco tá caminhando hoje, entrando ali na briga de Libertadores. Enfim, 2 gols dele, 2-0 Vasco, e não para por aqui, porque depois, gol do GB, mais um. O GB vem vivendo uma fase aí que ele tem feito bastante gol, e aqui, cara, se a gente teve que olhar a jogada toda do outro, aqui a jogada também chama muita atenção, mas diferente do gol do Verratti, que teve passe ali de Coutinho, Matheus, Verratti, aí vai pro Andrés, não, aqui é só um cara, esse último que eu falei, o Andrés. Cara, o que o Andrés corre aqui, eu vou deixar, ele vai pegar a bola aqui no começo da jogada e ele vai sair correndo, ele vai sair correndo, ele vai sair correndo, e ele vai correr meia vida aqui, e eu vou até pausar, e eu vou adiantar aqui para comemoração, para não ter problema com direitos autorais, mas o que a gente vai ver na sequência? Ele continuando a correr, ele vai meio que carregar o campo todo, chegar no final, cruzar na área, e vai acontecer o que? O gol do GB. Então continua correndo aqui, cara, parece que ele vai desistir da jogada, que ele vai se jogar no chão, que ele vai, sei lá, cavar a falta, mas ele ganha, ele cruza na área, chega o GB e faz o 3º gol do Vasco. Sai aqui comemorando. Engraçado ver o Hugo Moura, cria do Flamengo, fazendo dedo pro alto aqui. Enfim, o Vasco chega a 3-0. Claro que, sendo bem realista, pé no chão, felicidade à parte, o Red Bull é um time que vive uma fase ruim. Então a gente não bateu, mesmo que lá na casa deles, um time que vive uma baita de uma fase e tal, é um time que já tá meio, sabe, baqueado mesmo. Dito isso, como eu falei, é uma vitória fora de casa por 3-0. É mais um jogo que o Vasco não sofre gols. Hoje, para ser bem sincero, o Vasco não sofre. Não só não sofre gols, como não sofre no geral. O Vasco vai muito bem. O Andrés tem um pulmão que, meu Deus do céu, como é que pode ter tanto fôlego? O Vasco, com peças aqui, jogadores ali, consegue mais uma vitória. A zaga, muito bem. Coutinho hoje um pouco abaixo das últimas partidas, mas também não mal. É porque as últimas realmente ele tava voando, tá ligado? O GB aqui consegue mais um gol. E aí eu tenho que falar de quem? Eu tenho que falar de Fernando Diniz. Primeiramente, o Verratti depois desse jogo de hoje tem que voltar a ser titular? Cara, eu acho que não, tá? Eu acho que se eu tenho o Ryan no próximo jogo, eu repito aquele esquema com o Ryan sem Verratti. Mas se quiser colocar o Ryan no Andrés e, tá ligado, jogar com Verratti e Ryan, tudo bem também. Mas apesar dos gols, eu voltaria pro próximo jogo. Se tiver a possibilidade de ter o Ryan, eu volto com o Ryan sem Verratti. Se tiver os dois também, show de bola. Agora, o Diniz no geral, cara, o Diniz finalmente aprendeu a jogar Campeonato Brasileiro e vai parar de fazer a gente passar perrengue, sendo que não é só a gente, ele já fez o Fluminense também, ele foi mal com o Cruzeiro. O Diniz aprendeu a jogar Brasileirão finalmente? Cara, eu espero que sim. Porém, e aqui, a gente já tá feliz, a gente está comemorando, são 4 vitórias seguidas, é só uma derrota em 12 jogos, o Vasco está bem, só que eu queria lembrar o que aconteceu ano passado. A gente tem aqui a manchete de julho do ano passado. Quando foi a última vez que o Vasco venceu 4 seguidas no Brasileirão? Acabou de conseguir isso. Ano passado, ele conseguiu no mês de julho. E aí, por que eu falo disso aqui? Primeiramente, claro, o Diniz tem que ser elogiado. Ele tem feito o Vasco crescer. A gente não ganha exatamente na sorte. A gente faz por merecer a vitória. Só que assim, na época dessa manchete aqui, se você pega para ver os comentários, o que a gente tinha naquela época? Ah, não, porque agora é pensar grande. Agora é mirar Libertadores e tal. E basicamente aqui eu separo um momento para fazer um alerta que a gente não pode fazer igual ano passado.
porque emendamos 4 vitórias e depois a coisa desandou e acabou que Libertadores não brigamos por ela, tá ligado? Então tem que jogar melhor do que foi ano passado. Eu falo isso aqui para mostrar que antes do ano passado, a última vez, isso é bizarro, tá? Ano passado a gente teve 4 vitórias em julho, e aí antes do ano passado, só em 2012, ou seja, a gente passou muito tempo, o que mostra que isso que o Diniz faz agora não é pouca coisa. Vou dar mérito aqui ao treinador da época, Rafael Paiva, interino. Eu acho que injustiçado nesse Vasco, mas enfim, na época ele conseguiu 4 vitórias, o Diniz consegue agora também. A gente ficou muito empolgado naquela época, tem que cobrar, não tem que aceitar que tipo assim, ah tá, agora foi 4 vitórias, agora pode perder os 3 próximos jogos. Não, o Vasco tem que conseguir continuar rendendo. Eu acho que tem onde acreditar. A gente tem base para pôr fé que esse ano talvez seja melhor? Sim, porque o time é melhor. É isso, é porque o time é melhor. Porque, sinceramente, é igual eu falei, gente, o Vasco não é perfeito, mas ganha é no pulmão de um cara que foi contratado recentemente, é numa dupla de zaga que é muito melhor do que o que o Vasco tem em muitos anos. Hoje mesmo eu vi uma foto de Léo Pelé e Robson Bambu. Assim, a gente merece ter Cuesta e Robert Renan, tá ligado? E eu espero que isso não envelheça mal quando daqui a pouco um dos dois fazendo alguma cagada. Mas assim, os dois estão muito bem, a gente merece. Porque Robson Bambu e Léo Pelé, a gente passou por esse deserto. Ai, ai, gente, 4 vitórias seguidas. Dá pra pensar em Vasco na Libertadores? Dá. É certeza? Por enquanto não. Mas dá pra pensar. Porém, tem que continuar jogando bem. Tem que fazer com que isso não seja só uma fase. Lembrando que ainda tem Copa do Brasil no final do ano. Dá pra sonhar, mas tem que continuar vivendo cada jogo como se fosse o último. Eu ia falar o único e eu embolei como se fosse o último. A gente tem que continuar jogando bem, pontuando, ganhando jogos. É basicamente esse o dever de casa. Por hoje, alegria. Por hoje, muito bem, o Vasco.